Bom dia, queridos, graça e paz. Que alegria estar aqui com você nessa manhã e dar sequência à nossa série de devocionais dinâmica da vida cristã. Queria falar um pouco com você hoje sobre a murmuração ou a reclamação. O tema de hoje da nossa mensagem é esse: vença o pecado da murmuração. Eu queria falar com você que a murmuração ela não é um assunto novo. Ela é uma doença muito praticada pelas pessoas, exatamente por isso. A Bíblia trata sobre a murmuração, a reclamação, desde o princípio até o fim. Nós vemos passagens bíblicas, nós vemos alertas, nós vemos ensinamentos bíblicos sobre a reclamação, sobre a murmuração. O que é murmurar? Murmurar, queridos, é um vício. Primeiro, eu queria te dizer que murmurar é um vício. Quantas vezes nós nos pegamos reclamando dos assuntos mais corriqueiros possíveis? Os temas mais corriqueiros possíveis são aqueles que nós mais nos deparamos com reclamação e murmuração vindo da nossa parte. E exatamente o que é murmuração? Murmuração é uma falta de disposição de meu ou de alguma pessoa em aceitar as contrariedades, aquilo que nos é contrário, aquilo que nos contraria, que nos desagrada. Nos desagrada, nós nos vemos murmurando, reclamando. E também é um típico pecado da língua, que a Bíblia trata como o pecado da língua, através do qual uma pessoa ela expressa o seu aborrecimento, a sua má vontade de realizar algo ou concordar com algo que não lhe é agradável, que não sacia o seu desejo e a sua vontade. E por ser um típico pecado da língua, da murmuração nascem fofocas, nascem intrigas, confusões, sarcasmo e tantos outros pecados que deveriam estar bem longe dos nossos corações. E por que deveriam estar bem longe de nós, dos nossos corações, da nossa rotina de vida? É que muitas vezes nós nos perguntamos por que um pecado tão visível, tão nítido assim está tão presente na vida de muitos cristãos. Por que muitos cristãos caem rotineiramente, porque isso é vício, na vida, caem no pecado da murmuração? A murmuração, ela nasce do orgulho do coração humano. É exatamente por isso que a murmuração está tão presente em nossas vidas. E faz com que nós entendamos que temos o direito de contestar e muitas vezes até mesmo a vontade de Deus. Olha como é sério o pecado da murmuração. Contestar a vontade de Deus foi o que aconteceu com Adão. O livro de Gênesis fala a respeito disso. Em Gênesis 3:1 diz assim: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu a comi. Adão murmurando contra Deus por ter lhe dado Eva como esposa e queixando-se a respeito dela. E é tão sério, queridos, esse assunto. Deus ele abomina a murmuração. Nós vemos na Bíblia o exemplo do povo de Israel, que por causa da murmuração, um deserto que eles deveriam levar uma média de 40 dias para atravessá-lo, durou 40 anos. Um caminho de 40 dias a ser percorrido foi feito em 40 anos. O percurso foi estendido. Por quê? Porque constantemente o povo de Israel murmurava contra Deus e murmurava contra Moisés. Muitas vezes queixando-se e sentindo desejo no coração de voltar para a escravidão. Por quê? Porque eram contrariados no meio do caminho. O tempo todo eles se queixavam e Deus não iria lhes entregar a bênção, lhes entregar aquilo que tinha prometido, não deixaria que o povo entrasse na terra da promessa, na terra prometida, sem antes trabalhar nos seus corações. Então, todo esse trabalhar de Deus nos corações daqueles israelitas fez com que o percurso de 40 dias se transformasse num percurso de 40 anos. O povo ficou andando em círculos no deserto, eles davam voltas em círculos. Foram necessários 40 anos para que Deus moldasse o coração do povo de Israel. E mesmo assim, a Bíblia diz que eles não entraram na terra prometida. Caíram, morreram um por um no deserto. A geração seguinte entrou na terra prometida, mas o povo murmurento não alcançou a promessa de Deus. Porém, no meio deles, havia 2 homens cujos corações eram diferentes. A Bíblia fala a respeito de Josué e Calebe. Eles tinham um espírito diferente, um espírito grato.
no meio desse povo murmurento. E foram os únicos daquela geração que conseguiram entrar na Terra Prometida. Nós lemos isso no livro de Números, capítulo 14, do verso 6 ao 9, que diz assim: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Olha como o pecado da murmuração é grave, é sério e desagrada o coração de Deus. Mas eu queria também te dizer nessa manhã que há remédio contra esse vício. Há remédio contra o vício da murmuração, e esse remédio é a gratidão. A Bíblia diz que nós podemos trocar a gratidão, trocar a reclamação pela gratidão. Isso é possível de se fazer. Deixar o Senhor curar os nossos ressentimentos que estão dentro do nosso coração. Esses ressentimentos que estão dentro do nosso coração é que tem contaminado a nossa visão. A nossa visão sobre a vida, sobre os nossos relacionamentos, esses ressentimentos que nós adquirimos e que nos machucam durante toda a vida, as nossas histórias, é que tem nos contaminados. As dificuldades existem e elas sempre existirão. Jesus nos alertou sobre isso. Tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. Então, muitas vezes nós seremos contrariados, os nossos pensamentos serão contrariados, as nossas vontades serão contrariadas. Nem sempre tudo será de acordo com aquilo que nós idealizamos, com o que planejamos, com o que o nosso coração deseja. Mas como nós agimos diante disso tudo? Qual é a minha ação, a minha atitude diante de uma contrariedade, diante de uma frustração, é que determina o meu futuro. Como eu tenho me comportado diante das contrariedades da vida? Quando eu sou frustrada, quando eu sou confrontada nos desejos do meu coração, naquilo que eu gostaria de fazer, qual tem sido a minha reação? É isso que vai determinar o meu futuro. Eu posso sair da frustração mais amadurecida, posso sair da frustração melhor do que eu era, ou eu posso sair dela me rebelando e murmurando. Me rebelando e murmurando. A escolha sempre será minha. Nós temos na Bíblia o exemplo de uma mulher, o nome dela é Noemi. Ela voltou à cidade de Belém, onde ela morava. Ela saiu de Belém e depois voltou para o local onde ela morava, depois de se frustrar. Ela voltou para a terra que ela morava dizendo: não me chamem de Noemi, mas de Mara, porque o Todo-Poderoso me deu muita amargura. Está em Ruth, capítulo 1, versículo de número 20. Olha a decisão de Noemi, quando ela se frustra, quando ela é acometida pelas dificuldades da vida, ela se amargura. A Bíblia diz que ela volta dizendo: me chama de Mara, eu não me chamo mais Noemi, porque eu estou amargurada. Mas tem uma outra pessoa que estava com Noemi e o nome dela é Ruth. Está em Ruth, capítulo 1, versículo 16, a parte B do versículo. Ela passou pelas mesmas frustrações de Noemi, mas Ruth usou essas frustrações, deixou que essas frustrações lhe aproximassem de um Deus que ela não conhecia. Ela diz assim: o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. É essa declaração que ela dá para Noemi. Quando amargurada, Noemi chega diante de Ruth e fala: vai embora, minha filha, não fica mais comigo. Ruth olha para ela e fala: o que você está dizendo? Eu não vou, o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. O que Ruth fez? Ela aproveitou uma frustração, uma decepção e se aproximou, conheceu a Deus de uma maneira mais profunda, declarando que a partir daquele momento Deus passaria a ser o seu Deus. Viveram o mesmo contexto, vivenciaram experiências ruins juntas, mas tiveram atitudes diferentes. Mudaremos realidades, entenda isso. Mudaremos realidade por meio da gratidão, da satisfação, do permanecer e da obediência, mas nunca através da murmuração, da reclamação. Pare de andar em círculos, analise a sua vida nessa manhã. Deixe o Senhor ministrar o seu coração, o Espírito Santo conduzir os seus pensamentos. Será que a murmuração, a reclamação não tem paralisado a sua vida? Será que você não tem andado demais em círculos sem sair do lugar?
porque você tem reclamado demais e agradecido pouco. Quero orar por você nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Teu Espírito Santo visite os meus irmãos que nessa manhã ouvem essa palavra e que, Senhor, eles possam fazer essa autoavaliação e entender os seus propósitos através dessa palavra na vida de cada um deles, Pai. Livra do vício, do pecado, da murmuração cada um deles, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, que cada um deles possa, Senhor, entender que isso desagrada ao Teu coração, que isso fere, Senhor, o Teu coração. Ajuda os meus irmãos a trocarem a murmuração pela gratidão, pela satisfação, pela obediência, pelo permanecer, Senhor. Ajuda os meus irmãos a serem menos instáveis por conta de frustrações, mas que eles entendam, Senhor, que o permanecer, que o superar, que o ressignificar, que o entender aquilo, Pai, que o Senhor tem trazido sobre a vida de cada um deles, Pai. Leva-os a um nível muito maior do que aquele que eles têm vivido, Deus, em nome de Jesus. Amém.